Falar um pouquinho a respeito da minha trajetória, porque eu sou mais conhecido como alguém que trabalha com filosofia da ciência, biológica, teoria da consciência, né? Mas eu comecei a minha pesquisa filosófica na área de humanas, com marxismo, né? Que foi um período importante na minha vida, mas que depois eu me afastei, né, por muito tempo e agora estou retornando. Isso também porque eu também tenho uma formação na área de administração de empresas, que eu exerci por um curto período de tempo essa profissão e também larguei e retomo agora alguns anos eu estou tentando retomar o que era o tema de uma monografia que eu redigi para o bacharelado em Juiz de Fora e que não foi publicada, e algumas ideias que eu tinha, que eu ainda estou retomando agora, certo? Então, o título dessa palestra de hoje é Valor Social e Reconhecimento Social do Valor, né? Então, inicialmente, eu preciso explicar esses conceitos que eu estou usando, né? O valor social seria o valor que a pessoa gera para a sociedade. Por exemplo, um pescador, ele tira o peixe aí das profundezas do mar e coloca ele disponível para as pessoas consumirem, certo? Então ele está gerando um certo valor para a sociedade. E o reconhecimento social do valor seria como a sociedade reconhece o valor gerado por essa pessoa. E aí há um problema aí nessa questão do reconhecimento social, porque a gente precisa de critérios para definir ou hipotetizar sobre como está sendo o reconhecimento de um valor gerado pela pessoa, né? Nós temos aqui um cruzamento de aspectos subjetivos e objetivos, né? Então, na minha abordagem, eu vou procurar entender esse reconhecimento social do valor em termos objetivos, não redutíveis ao intersubjetivo. Então, para eu falar do reconhecimento do valor em termos sociais, eu proponho 3 categorias em relação às quais a gente definiria o valor, o reconhecimento do valor, né? E mais do que isso, eu penso o reconhecimento não em termos puramente cognitivos, como o reconhecimento das ideias, mas o reconhecimento em termos materiais ou em termos também simbólicos, né, de essa pessoa estar recebendo uma remuneração da sociedade pelo valor que ela gera, né? E desde o primeiro milênio nós temos aí a invenção do dinheiro, que, né, é a forma, como eu entendo, e que a sociedade reconhece o valor gerado pelas pessoas através de uma remuneração pelo dinheiro. E eu acredito também, eu não vou poder, nem teria condições de retomar do ponto de vista histórico, mas eu acredito que esse foi o passo fundamental de Marx em relação a Hegel, de pensar o reconhecimento, né, em termos do dinheiro, inicialmente. Depois o Marx expande o conceito de dinheiro para o conceito de capital, e aí entra a questão da propriedade, as relações de produção, mais-valia, etc., que é a parte muito mais conhecida, né, do trabalho do Marx, e que eu não vou entrar nela, eu só vou, digamos assim, parar no meio do caminho, aí que talvez tenha sido o caminho do Marx, de pensar a questão do reconhecimento social do trabalho das pessoas através do dinheiro, certo? Então, eu procurei fazer uma breve síntese dessa palestra, né? Então, agora eu vou ir no passo a passo aqui do texto que foi distribuído. Não sei se o Manuel vai colocar na tela o texto, mas não seria necessário, que eu tenho ele aqui. Você quer que eu faça o compartilhamento ou você mesmo quer fazer? Eu posso te habilitar aqui para você mesmo fazer, se você preferir. Ou eu posso ler aqui o texto sem compartilhar, não sei se...
Que é? Não, se for mais fácil para você, então eu compartilho, não tem nenhum problema não. Então você compartilha, por favor, que aí você vai manejando aí o texto, né? Eu fiz algumas pequenas correções no texto que eu enviei para o grupo, mas eu vou seguindo aqui no texto corrigido, mas você coloca aí o texto. Ótimo. Já coloco. Só aproveitando aqui para poder informar, o Renato estava sem áudio e aí depois ele já deu uma consertada no microfone. Então, Renato, boa noite, fique pronto para ir para as questões ao Mr. Alfredo, tá? Ó, o Davi Magno está entrando também. Tá bom. Alfredo, aconteceu. Certo. Bem, quando se fala em valor, né, nós estamos tratando de uma das grandes questões da filosofia, que é essa distinção entre o que é e o que deve ser, né, ou o aspecto normativo. E como é que se relaciona o ser e o dever ser, né? Temos várias possibilidades de conceber essa relação entre o ser e o dever ser, né? Uma possibilidade é considerar, né, que são dois domínios disjuntos, né, distintos. Então, as considerações sobre o ser não nos levariam a nenhuma conclusão sobre o dever ser, né? Aí nós temos a famosa falácia, né, de se tentar definir o que deve ser pelo que é, né? Se a gente considerar o ser e o dever ser domínios separados. Ou pode-se tentar reduzir um ao outro, né? Dizer que o domínio do dever ser, dos valores, é uma ilusão, né? Ou então que, né, toda a realidade ela é definida pela nossa vontade, né, aquilo que a gente pelas metas que nós temos, né? Então tem várias maneiras de se propor, né, um predomínio do dever ser sobre o ser. A abordagem, a opção que eu adoto aqui é que são dois aspectos de uma mesma realidade. Então, partindo de um conceito de realidade, em que a própria realidade está se projetando de um ponto para outro, né? Então se a gente enfoca o ponto sobre o qual a realidade se projeta, nós estamos tratando do ser. A gente enfocando o ponto para o qual ela se projeta, nós estamos tratando do dever ser, mas haveria uma continuidade entre o ser e o dever ser, não seriam dois domínios separados, né? Mas não pode reduzir um ao outro, porque há uma tensão, há um processo projetivo no sentido aí de um ponto se projetando para outro ponto, e a realidade ela não se reduz nem ao primeiro nem ao segundo ponto, ela é o próprio processo de se estar se projetando, né? Então, no primeiro ponto seria o ser, no segundo ponto do dever ser. Além dessa questão fundamental, né, tem essa questão, né, das duas perspectivas, né, que eu até comentei no seminário do Caio, que é muito importante na filosofia da consciência, na teoria da consciência, que a gente tem duas perspectivas também irredutíveis na realidade, que a perspectiva de primeira pessoa, que é o mundo na perspectiva daquela pessoa, daquele indivíduo que tem determinadas experiências, né, da própria pessoa, o próprio ser, que tem a experiência. E a perspectiva de terceira pessoa é a perspectiva da ciência, né, de um observador externo que está vendo de fora, né, digamos assim, o processo e está fazendo registros, medidas, né, e analisando matematicamente, né, em termos aí de equações que descrevem o fenômeno. Então está fazendo descrições tipo anatômicas, né, ou fisiológicas na biologia. É a perspectiva da terceira pessoa, que inclui não só assim, um aspecto
empírico, experimental, mas também os modelos formais, né, em que os processos são colocados em termos quantitativos, né, de relações numéricas, etc, etc. Tudo isso aí é a perspectiva da terceira pessoa, certo? Uma maneira de se pensar a questão do valor na sociedade seria a chamada perspectiva intersubjetiva, que nada mais é do que uma interação entre perspectivas de primeira pessoa. Entretanto, quando a gente vai tratar dessa questão do reconhecimento social do valor, nós estamos falando do valor na perspectiva da terceira pessoa. Então, é diferente da perspectiva intersubjetiva, que a intersubjetiva ela é uma composição de perspectivas de primeira pessoa, certo? Então, as várias pessoas que interagem entre si, né, elas se comunicam, né, pela linguagem, compartilhando determinados símbolos e hábitos, etc. As pessoas, então, geram uma comunidade intersubjetiva, né? Já a perspectiva de terceira pessoa sobre o valor seria uma perspectiva, assim, uma visão que a gente poderia aqui relacionar com a perspectiva do Estado, né? Uma visão do todo, né? A gente pode até também citar, né, o chamado estruturalismo, né? Você teria, né, como que as estruturas da sociedade, o sistema de valoração, né, do trabalho das pessoas, como é que ele funciona, né? Então nós temos na sociedade capitalista um determinado sistema, né, através de um certo conceito de dinheiro e através de certas relações sociais, né, de dominação, de classe, etc., nós temos, uma certa forma, uma maneira de atribuição de valor, né, e remuneração das pessoas, né? Certo? Então, eu estou querendo tratar de uma abordagem objetiva do valor na sociedade. Então, para isso, a perspectiva intersubjetiva ela é insuficiente ainda, né? Eu preciso, então, definir algumas categorias em relação às quais a sociedade quer dizer, as próprias pessoas, né, que compõem a sociedade, elas concebem o mérito, né, e a remuneração das pessoas da sociedade. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Parece que congelou um pouco a tela aqui. Manuel? Tem algum arquivo a mais aí que está aberto, algum programa, que talvez a sua conexão esteja um pouco mais lenta. Mas vocês perderam alguma parte da minha fala ou... Sim, congelou e sumiu a sua imagem por alguns segundos. Então eu vou voltar um pouquinho. Em que ponto que estava quando vocês... Então, você estava falando da questão do ponto de vista objetivo, que é o que você vai assumir na sua fala, e certo. Depois você falou mais alguma coisa, aí eu perdi, eu já não consegui acompanhar. Tá, então, esse ponto de vista objetivo, ele seria uma abordagem metafísica, no sentido de que, né, não se trata de uma abordagem fenomenológica, da minha experiência ou de uma experiência intersubjetiva, mas se trata da definição de categorias da existência social, né, e em relação a essas categorias, né, desvendando, né, como a sociedade atribui valor para as atividades dos seus membros, né, atividades, por exemplo, o trabalho, né, do pescador, de tirar o peixe do fundo do mar e trazer, né, para uma feira.
Então, como tratar disso, né? Então, não se trata de expandir a minha perspectiva de primeira pessoa ou interagir com outras perspectivas de primeira pessoa, porque isso levaria a uma visão enviesada, né? Da minha classe social, das relações que eu tenho na sociedade, certo? Esse grupo, ou mesmo, né, nas redes sociais, né, a gente vê nas redes sociais uma visão enviesada do grupo, né, que já desbloqueou os inimigos, né, sobraram só os amigos, certo? Ou na própria universidade, no meio acadêmico, ou no meio empresarial, você vai ter sempre uma visão enviesada do valor, do sistema de atribuição de valor na sociedade, porque são grupos que têm, né, uns hábitos em comum e posições semelhantes na sociedade, né? Então, para ir além desse viés, né, desse limite, né, então eu proponho uma visão a partir de um entendimento do atribuição do valor na sociedade, a partir daquelas categorias que melhor explicam ou ilustram, né, a existência daquele povo, porque isso vai ser, ao final das contas, relativo a um modo de ser e de viver de um povo, né? E não de um certo grupo dentro desse povo, certo? Então, eu não poderia deixar de citar a abordagem usada nas ciências da saúde, que é a pirâmide de Maslow. Aí nós temos, então, né, a chamada hierarquia das necessidades de Maslow, em que nós temos como necessidades básicas aquelas ligadas à sobrevivência, né? A respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, excreção, né? E aí nós temos várias camadas, né? Em seguida a segurança, depois o amor, relacionamento, a estima e a realização pessoal. Então eu copiei aí uma imagem da escala de Maslow, que é bem conhecida, né? Em todos cursos aí da área de saúde, os alunos estudam essa pirâmide. Só que ela aqui é muito genérica por um lado e muito detalhada por outro. Muito genérica porque ela não diz respeito à experiência de nenhum povo em particular, né? E muito detalhada porque ela procura abranger tudo que possa ser considerado uma necessidade, inclusive alguns itens que eu diria que não são necessidades, né? Então ela é muito, por um lado, muito genérica e por outro lado muito detalhada, sem necessidade para as finalidades que eu tenho aqui, certo? Uma outra forma que se faz uma avaliação dessa questão dos valores é na bioética, né, com os princípios e referenciais, né? Então eu cito o trabalho do professor Saad Ross, né, que ele cita os 4 princípios da bioética, né, que são da beneficência, não maleficência, justiça e autonomia, também bastante estudado aí na área de saúde, e ele propõe complementar esses princípios com o que ele chama de referenciais, né, que são outros princípios que também servem para se avaliar, né, a relação entre o profissional de saúde e o usuário do sistema, né, de modos em última análise, valorizar as pessoas, né? Temos uma visão aí personalista aí, né, de valorização do ser humano. Então, né, por isso que se deve pautar essa prática dos profissionais de saúde, né, pela busca do bem para a pessoa, não causar um mal, né, respeitar a autonomia da pessoa tomar suas decisões, ser informada, ter o consentimento, né, esclarecido, e também na questão da justiça, que vai envolver não só a justiça na relação entre o profissional e o usuário do sistema, mas também a justiça social, né, dentro da sociedade,
o acesso à saúde está sendo feito de modo justo, né? A bioética, ela tem um valor estratégico aí nessa discussão, porque ela é assumida por setores importantes da sociedade, né? E também se tem procurado estendê-la além da área médica, né? A bioética social do Grupo de Brasília, bioética ambiental, se pensando a questão da relação da sociedade humana com o ecossistema. E eu estou trabalhando no sentido de pensar a bioética da governança, ou seja, os valores bioéticos aplicados à governança, ao governo, né? Tanto em nível federal quanto estadual. E uma outra abordagem é a que eu fiz em algumas palestras, né, e debates de que participaram alguns membros desse grupo, né, que eu chamo de filosofia existencial ecossistêmica brasileira. Eu coloquei aqui os links, né, das palestras e debates. Essa terceira estratégia, que é o que eu estou usando aqui, né, por várias considerações históricas e sociológicas, eu proponho 3 categorias para ilustrar a existência popular brasileira no nosso contexto aqui ecossistêmico, do contexto natural. A questão da sobrevivência, né? A primeira categoria seria a sobrevivência, porque pelo tipo de história que nós tivemos, né, esses povos que aqui habitam, e tem como preocupação diária, né, para boa parte da população, a obtenção da própria sobrevivência físico-biológica, né? Uma segunda categoria é o sustento, né? Para sustentar a vida, sustentar a própria sobrevivência, é preciso haver atividades que garantam, né, os recursos necessários para a continuidade da vida, né? Mas não existe, né, uma segurança popular em relação ao seu sustento, né? Não existe uma política de pleno emprego, não existe a própria questão da chamada segurança alimentar, que, ou seja, as pessoas terem garantia de que vão ter o que comer, até essa, né, com flutuações ao longo da história, mas essa também não existe para boa parte da população. E hoje em dia a gente também fala da questão do sustento em termos da garantia do sustento das futuras gerações, né? A famosa sustentabilidade. Que a natureza, o ecossistema, né? Mais correto falar em ecossistema que a natureza, porque a natureza dá a ideia de alguma coisa estática, o ecossistema é dinâmico, né? O ecossistema, se ele for exaurido e ele for entrar num padrão instável, né, com extinção de espécies ou os mecanismos biológicos aí da biodiversidade, né, que mantém a biodiversidade, se degenerarem, se forem destruídos, né, então as próximas gerações poderão ter dificuldades para ter água, né, para beber, para ter alimento e condições, né, de vida em geral, né, de moradia, saneamento, tudo isso pode ser comprometido, né? E a terceira categoria, que é a busca da satisfação, porque as duas primeiras categorias, né, elas denotam uma grande precariedade da vida, mas isso não impede as pessoas de buscarem a satisfação dentro das suas possibilidades, dentro desse contexto, certo? Então a gente vê, né, os antropólogos já estudaram essa questão aí do futebol, do carnaval, do churrasco, né, das confraternizações e também na solidariedade que acontece nas comunidades, né, toda uma busca coletiva pela satisfação, né, apesar de toda a precariedade. Então, o que eu estou propondo em poucas palavras, seria entender como essa sociedade atribui valor para as pessoas a partir dessas 3 categorias,
Aquilo que contribui para a sobrevivência, para o sustento e para a satisfação, isso é valorizado, né? Então, por exemplo, né, no Nordeste, na época do Collor, havia uma comunidade que recebia doações do PC Farias, que era o tesoureiro do Collor, para quem é mais velho lembra, né? Que ele fazia? Dava botijão de gás, dava, né, prêmios, presentes, etc. Certo? Então, isso era valorizado por essas pessoas, né? É claro que a gente sabe que isso faz parte de uma estratégia, né, de conquista, né, de voto, de aprovação popular, né, para um político. Mas, dentro dessas três categorias, a gente entende por que essas pessoas reconheciam, né, esses políticos, né, por elas estarem oferecendo um botijão de gás, que é algo para a sobrevivência das pessoas é muito importante, né? Então, da mesma forma, a gente entender, né, por que existe, né, no Rio de Janeiro, hoje em dia, apoio para milícias, para certas igrejas que estão mais preocupadas em coletar doações, né, monetárias do que numa elevação espiritual, certo? Porque essas instituições, elas contribuem para aquelas relações, né, de sobrevivência e de sustento dessas pessoas e também busca da satisfação, né? Muitas vezes essa satisfação vai ser encontrada na igreja, né? Então, seria uma forma da gente tentar entender, né, o comportamento popular através dessas três categorias e entender como esse povo atribui o valor para o outro, né? Porque nós estamos, ao falar objetivamente do valor, nós estamos falando do valor do outro, né? Que a sociedade, o sistema que existe na sociedade é a atribuição do valor. E qual é o modo em que se faz esse reconhecimento? Através do dinheiro, né? Aí a gente entra numa outra parte aqui, né, desse ensaio que eu estou apresentando, e aqui nesse momento eu vou divergir de Marx em certos aspectos, né? Quer dizer, eu concordo com Marx, isso está talvez implícito na obra dele, né? Que o reconhecimento o reconhecimento social do valor se faz através do dinheiro. Mas agora a gente estudando o que é o dinheiro, eu divijo de Marx em questão da natureza do dinheiro, porque eu tenho mais simpatia com uma outra teoria, né, que é mais recente, chamada teoria moderna, teoria monetária moderna, que diz que o dinheiro ele é gerado pelo Estado, né? Enquanto Marx ele pensou o dinheiro de uma forma mais complexa, como sendo uma expressão daquela, quer dizer, como sendo de alguma maneira gerado pela extração da mais-valia no sistema produtivo. Quer dizer, aí eu diria que isso aí quer dizer, o dinheiro que é acumulado pelos capitalistas, ele se beneficia, sem dúvida, desse mecanismo de exploração do trabalho, né, da classe proletária. Mas o dinheiro não é gerado ali, nessa relação de produção. O dinheiro é gerado na Casa da Moeda, ou nos computadores do Estado, né? Ou antigamente nas fundições de moeda, de ouro, de prata. Certo? É ali que é a origem do dinheiro, né? O dinheiro pode ser físico, hoje em dia nós temos dinheiro digital, mas esse dinheiro digital é muito... Até recentemente, né, houve pouco entendimento de como ele é gerado, porque é algo realmente difícil de entender, porque é algo mais ou menos arbitrário, né?
resumindo a ópera, eu diria o seguinte: é o grupo que está no poder, ele emite o dinheiro do jeito que quer. Tem, num sistema republicano como no Brasil, né, vai haver uma necessidade de legitimação da emissão do dinheiro através do orçamento, que é votado no Congresso, etc. Mas se houver necessidade, o Estado pode emitir dinheiro por fora do orçamento. E aí está sempre fazendo isso, né? E a teoria monetária moderna explica como que acontece isso, né? É através dos gastos que o dinheiro é emitido. Então, se faz algum gasto fora do orçamento, né, está emitindo dinheiro. Né? Então, tem uma certa arbitrariedade nisso aí que é difícil da gente entender. Mas, no marxismo convencional, né, partindo do próprio Marx e Engels, né, a gente tem essa ideia, né, de uma vinculação entre o dinheiro, quer dizer, a acumulação do capital, né, pela burguesia, e como se o dinheiro fosse sendo gerado juntamente com a acumulação do capital que se faz através da exploração. Só que são dois processos diferentes que têm uma relação, mas não são idênticos. Né? A origem do dinheiro não está na extração da mais-valia, a origem do dinheiro está no poder de Estado. O dinheiro é uma ferramenta do Estado, que pode estar... Aí que é ponto importante. Né? O Estado pode estar usando o dinheiro como uma ferramenta para legitimar e viabilizar a acumulação do capital, gerando uma desigualdade uma desigualdade econômica cada vez maior na sociedade. Mas, se nós temos um Estado popular, como, por exemplo, na China, pode-se usar o dinheiro para reduzir a desigualdade social, para promover, né, as potencialidades das pessoas e possibilitar que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, né? E dentro das 3 categorias que eu coloquei, né, seria a situação de nós termos um Estado popular voltado para os interesses populares, né, que usasse o dinheiro para a sobrevivência das pessoas, por exemplo, como aconteceu aí de modo quase imprevisto ou involuntário com a questão do auxílio emergencial, né, que se garantiu a sobrevivência, né, durante uma pandemia gravíssima, né, através de um valor de R$600 mensais para as pessoas que não estavam podendo trabalhar ou não teriam outra forma de sobreviver, né, durante um período de isolamento, ou pela própria pobreza, né, que caracteriza aí a imensa desigualdade que temos no nosso país, né. Então, nesse caso, se usou o dinheiro para favorecer a sobrevivência das pessoas, né. Quando se o Estado toma medidas, implementa programa de geração de emprego, ele está trabalhando com a categoria sustentabilidade, do sustento, quer dizer, então pode-se usar o dinheiro, o Estado emitir o seu próprio dinheiro, quer dizer, todo o dinheiro é emitido pelo Estado, né? Tem o chamado dinheiro bancário, que ele precisa ter está garantido por reservas junto ao Banco Central, né? É uma coisa muito complicada que pouca gente entende, mas gerar dinheiro novo é só, no caso, né, o Tesouro junto ao Banco Central, né, dos países, né, que são soberanos. Né? Isso está supondo que o país tem soberania monetária. O Brasil tem soberania monetária, pelo menos em termos legais. Então, ele pode emitir moeda e usar esse dinheiro para programa de geração de emprego. Isso vai ser absolutamente necessário nos próximos meses e anos, né? Porque nós temos aí um grande contingente de pessoas desempregadas ou em situação de informalidade, né?
e não vai ser possível a gente ter um mínimo de estabilidade política e de condição de vida humana se não houver, né, um programa de geração de emprego com financiamento do Estado, porque só o Estado pode financiar isso, né? O dinheiro que os empresários privados têm vem do Estado, né? Eles têm um acesso privilegiado a esse dinheiro, mas para fazer um programa de recuperação econômica depois de uma pandemia, o único agente existente que pode fazer isso é o Estado federal, né? Mesmo os estados da federação, né, São Paulo, Rio, etc., não tem condições de emitir dinheiro, tem que ser o Estado federal, né? E a questão da satisfação também, em boa parte, depende, né, de incentivos, né, do Estado para a cultura, né, que é o nome que se costuma dar isso. Quando vai ter o carnaval, como é que as escolas de samba se sustentam e geram, né, aquele espetáculo, né, que vai gerar uma satisfação ali para quem está participando, né? Com doações da prefeitura, né, de empresas, né, de benfeitores, etc., né? Então, para as três categorias que eu levantei, né, todas elas são movidas a dinheiro, e a fonte do dinheiro é o Estado, né? E o Estado, dependendo do grupo que está no poder, ele pode usar o dinheiro para beneficiar quem já é rico, né, os poderosos, fazer a chamada reprodução do capital, né, da reprodução da estrutura social extremamente desigual, ou pode ser um Estado de cunho popular que vai usar o dinheiro para reduzir essa desigualdade, né? E o grande desafio da economia mundial hoje é a redução da desigualdade, né? Como muito bem é colocado pelo Thomas Piketty, né, nos seus livros famosos, né? Porque uma desigualdade muito ruim é péssima para a economia, uma desigualdade muito grande é ruim e péssima para a economia, para a própria economia capitalista, porque o sistema capitalista ele precisa de consumidores, e os consumidores precisam ter dinheiro para comprar os produtos, né? Se você tem, né, uma grande parte da população marginalizada, né, fora do sistema, nós vamos ter um mercado consumidor pequeno, né? Então isso vai gerar uma redução da produção, porque ninguém vai produzir para encalhar, né? E então nós temos aí a chamada recessão ou até a depressão econômica, quando se reduz a atividade econômica, porque não há perspectiva de vender, né, e ter lucro. Então, que é o que acontece, né, tem acontecido, e no Brasil ainda mais por causa das chamadas políticas de austeridade, que, sob o pretexto de combater a inflação, né, se promove a escassez de dinheiro na economia. Então, as três categorias que eu menciono não são contempladas pelas políticas econômicas do Estado, porque a prioridade é o balanço, é a contabilidade do Estado, né? Que o Estado não gere, reduzir a dívida que o Estado tem, né? E a sociedade, a economia real, né, a vida das pessoas, tudo isso fica de lado, porque a prioridade é, no final do ano, que as despesas do Estado sejam iguais ou menores que a arrecadação de impostos. Mas isso tem fracassado tremendamente, porque isso está supondo que o dinheiro vem da sociedade e o Estado precisa arrecadar o dinheiro da sociedade para poder funcionar. Mas, na verdade, é o contrário. O dinheiro é gerado pelo Estado, e ele tem que se passar para a sociedade ter liquidez, ou seja, ter condições de haver produção, consumo, comércio, né, ciclos, né, econômicos de produção, consumo. Isso aí nós temos o crescimento e o desenvolvimento econômico, né? Quando a gente
quando se tem uma concepção errada de que o dinheiro vem da sociedade e o Estado precisa tirar o dinheiro da sociedade, acontece a recessão, né? Porque o Estado drena, e aí chega num ponto em que os próprios contribuintes começam a sonegar os impostos até por não ter recursos para pagar. Né? Nós estamos numa situação atualmente que mais de 60% da população está com dívidas. Né? Então, quer dizer, a quantidade de dinheiro circulante na sociedade ela está muito reduzida. Então, a economia, né, ela entra em recessão ou até em depressão, né, se o nível de produção cai, o nível de consumo cai. E a única forma de retomar isso é com o Estado emitindo e investindo dinheiro, né, na produção e também no suporte, né, do consumidor, quer dizer, programas como renda básica são formas de se colocar algum dinheiro na mão do consumidor pobre para que ele possa ir lá no mercado e comprar comida, né, para sobreviver. Então, tudo isso que eu estou mencionando aqui da situação brasileira, né, é para ilustrar a minha tese filosófica aí de que é através do dinheiro que a sociedade reconhece o valor das pessoas. Né? Agora, quando se fala em renda básica, a gente está supondo que deve existir um mínimo, quer dizer, toda pessoa teria direito a um mínimo para sobreviver. É a renda básica. Né? Isso independentemente do que ela esteja fazendo pela sociedade. Mas considerando que nós somos resultado de uma cadeia longa de várias gerações que trabalharam para produzir, né, toda uma infraestrutura que a gente está usufruindo, né, nós somos descendentes, quer dizer, então nós temos um direito a um mínimo. Né? Por que um descendente, um escravo, trabalhou muito mais até do que o senhor para gerar, né, as plantações, as benfeitorias das fazendas, etc. Né? Por que os seus descendentes não teriam direito, ao passo que os descendentes dos senhores, né, dos escravagistas, né, já nascem em famílias que têm uma série de propriedades e posses e então tem uma série de condições, né, de educação, de saúde, etc. Né? Então, isso não faz sentido, quer dizer, não que fosse viável uma igualdade total de condições de vida econômica, financeira da população, isso também seria uma utopia, né? Mas condições mínimas seriam possíveis na situação atual por um programa de renda básica, que, aliás, né, já foi aprovado pelo Congresso, né, o projeto do Suplicy, e que o STF deu 1 ano agora para ser implementado. Então, quer dizer que dentro de 1 ano, eles estão rediscutindo isso, né? Tem uma outra proposta de 18 meses, significa que dentro de um ano ou 1 ano e meio, o Brasil vai ter a renda básica. Por uma lei que foi já aprovada e que está sendo regulamentada. Certo? Então, isso mostra, né, a importância do dinheiro com reconhecimento das pessoas. Mas a renda básica é um mínimo. Né? Agora, tem uma grande questão que nunca foi abordada praticamente, e que a gente vai ter que abordar, e que é uma questão filosófica, né? É que, assim, acima desse mínimo, né, como o Estado vai remunerar as pessoas. Né? Isso, na visão aí chamada neoliberal, se fala de modo muito abstrato do mérito, né, a meritocracia. Mas como é que isso é medido? Como é que isso é avaliado? Né? Como que se avalia o valor... quanto, né, a sociedade vai remunerar cada pessoa
é um problema que surgiu na União Soviética também, né? E não foi bem resolvido. A gente precisa ter critérios filosóficos aí, né? Eu coloquei que é em termos metafísicos, em termos de que categorias a gente vai ser feita a avaliação desse valor do outro, que a sociedade faz, né, da perspectiva da terceira pessoa, de um modo objetivo, né? Bem, isso existe, né? Quem já trabalhou em empresas, ou até determinadas universidades que querem ter uma gestão empresarial, né, já existe certos critérios de promoção, né? Isso num nível local, né, de determinadas organizações, né? Então, embora seja bem duvidoso se esses critérios são seguidos de modo rigoroso ou se não existem, né, exceções, né? Digamos, o filho do dono, né, geralmente ele vai começar a sua vida já, né, numa diretoria, não vai trabalhar de faxineiro, né? Mas se a gente chegar numa situação, né, que fica muito claro que é o Estado que produz o dinheiro, né, e que nós temos que ter critério de como distribuir esse dinheiro, que empresas financiar, né? Porque no passado, na falta desses critérios, o que foi que a sociedade inventou? A chamada corrupção, certo? Quem vai lá e dá uma propina recebe o financiamento, né? A gente viu aí bastante evidências, né, da chamada Lava Jato aí de corrupção, né? Mas a corrupção, ela é aquele jeitinho que acontece na surdina, né? Nos bastidores, na falta de critérios públicos, justos, né? A gente teria que pensar, né, em termos de investimentos, né, em termos de uma estratégia, um planejamento estratégico, um programa estratégico de desenvolvimento, certo? Para ver como investir, né? Em que investir, em quem investir. E é isso que a China faz, né? Por isso a China está crescendo tanto. Ela tem esses programas estratégicos, né? O sistema financeiro lá é totalmente dominado pelo Estado e eles financiam aqueles empreendimentos que vão de acordo com as metas, né, que vão gerar resultados, né, que estão dentro da orientação popular, né, um Estado popular da China, apesar de não ser democrático, né, ou ser uma democracia do ponto de vista político bastante restrita, mas do ponto de vista econômico, né, há uma orientação democrática, no sentido, né, de promover a qualidade da vida, né, tirando um grande contingente de pessoas da pobreza e tendo uma qualidade de vida mínima, né? Então isso é bastante evidente, né, na política deles, né? E como é que eles fazem isso, né? Eles investem, né, usando critérios de administração profissional e também buscando, né, conquistar nichos comerciais aí de produtos de alto valor agregado pelo conhecimento e pela tecnologia, né? Então a gente vê que eles saíram daquela fase lá de gerar coisa barata e ruim, né, e agora estão já avançando, né, junto com a Coreia, né, que também fez isso, né, dentro de uma outra estratégia, mas chegando nos mesmos resultados, de produtos de alta tecnologia e de alto valor agregado, né, incentivando a pesquisa científica, tecnológica e investindo em empreendimentos que aplicam esse conhecimento científico e tecnológico para gerar novos produtos. Então, a gente tem que pensar, né, no Brasil como é que seria isso, né? Aí seria